Olá, amigos do Esporte em Debate, estamos chegando com destaque esportivo na tela da TV Assembleia, no canal 51.2. Aqui, o esporte em dimensão maior na sua televisão. E no Esporte em Debate de hoje, nós vamos mostrar a estreia das equipes maranhenses nos playoffs da Liga de Basquetebol Feminino, a real situação do sistema de drenagem do gramado do Estádio Castelão, os detalhes da vitória do Sampaio Corrêa pela Copa do Brasil. Você vai ver ainda uma matéria especial sobre as praças esportivas e o desporto na cidade de Caxias. Tudo isso e muito mais no Esporte em Debate de hoje, que já está no ar. Começaram os playoffs da Liga de Basquetebol Feminino e o Maranhão Basquete derrotou a equipe do Corinthians Americana, um dos grandes favoritos à conquista da competição. Como bicampeão, a expectativa era de um jogo muito difícil, mas as meninas maranhenses deram um show em quadra e acabaram faturando a primeira vitória na série de possíveis 3 jogos. Veja como foi. O jogo foi um dos momentos mais importantes da temporada do campeonato. O Maranhão Basquete e o Corinthians entraram em quadra para dar início aos playoffs, em uma partida repleta de emoção. O Maranhão Basquete abriu o placar com lance livre da cubana Casanova, marcando 2 pontos. Os primeiros 2 pontos da equipe do técnico Vendramini veio depois com um lance livre de Gil, faltando pouco mais de 7 minutos para o encerramento do primeiro quarto. E aí foi o começo para disparar na frente do time anfitrião, 21 pontos contra apenas 11 do Maranhão Basquete. No início do segundo quarto, o Maranhão tentava reverter a situação. 1, 2, várias tentativas, mas a bola parecia não querer entrar na cesta do adversário. A torcida dos Gaviões era bem menor, mas mesmo assim parecia intimidar o time da casa. A torcida corintiana, ela sempre vai estar representada onde ela for. E nós também aqui vamos representar o Corinthians. Nós, infelizmente, somos em menor número nesse momento, mas em entusiasmo, em contagiar, não tem igual. Só que a Corinthians só sabe o que é isso aqui. E as jogadas ensaiadas pelo MA Basquete finalmente surgiram na quadra. A cesta de 3 pontos de Patti aumentou o placar e o time encerrou o segundo quarto com 30 pontos depois do lance de Leila. Foi no segundo tempo de jogo que as garotas, comandadas pelo técnico Betinho Lima, acordaram com o grito da torcida maranhense vibrando pela ação da defesa. A cubana Noblé, novamente em cena depois de uma suspensão, parecia lutar contra as gigantes adversárias. Era preciso, pela primeira vez, dar a volta por cima contra o Corinthians. O Maranhão quer quebrar o jejum de 13 partidas sem ganhar o Corinthians. E se depender da torcida, tudo pode acontecer. Nós vamos empatar e vamos virar esse jogo. É Maranhão, é Maranhão. E não é que deu certo o apoio dos torcedores. A diferença no placar diminuiu para 4 pontos, bons sinais para o Maranhão Basquete. Faltando 3 minutos para o encerramento da partida, a diferença caiu para apenas 3 pontos. A cubana Casanova mais uma vez foi destaque e a cestinha da partida com 30 pontos marcados. O último lance foi dela, que finalmente fechou o placar, garantindo a vitória do Maranhão. 81 pontos do Maranhão Basquete contra 74 do Corinthians. E quem não mata, morre. Foi o que acabou acontecendo. Hoje elas realmente deram uma aula pra gente de união, de basquete em conjunto e não desistiram em momento algum da partida. Então acho que a gente tem que lembrar que só termina quando acaba. E a gente acabou o jogo antes da hora. Então acho que sirva de exemplo. Elas fizeram a lição de casa delas, que era a partida dentro da casa delas. E a gente, por ter construído um excelente campeonato, a gente agora volta para 2 dentro de casa. Então assim, é virar o botão rápido, não dá tempo para lamentar, acertar os erros e realmente aprender com tudo que elas ensinaram pra gente hoje. O primeiro e segundo quartos foi do Corinthians Americano e terceiro e 4 quartos do Maranhão. Então foram 2 tempos assim bem distintos, né? Eu acho que o público pôde notar. E o Maranhão acabou levando a vantagem, principalmente porque fez uma defesa forte, boa. E agora é tentar lá em casa
reverter isso aí. Eu acho que há possibilidade, a nossa equipe é experiente, é uma equipe forte, mas nós temos que jogar melhor, ficou provado isso aí. Para a Casa Nova, o time que não aparecia no início do jogo, apareceu com força bem no finalzinho, apostando no objetivo e assim quebrando o jejum de vitórias contra o time paulista. É um alegrão para o grupo de Maranhão haber realizado esta vitória. Aún não se ha acabado, creio que aún falta outra vitória mais, porque o objetivo fundamental, penso para mim, é discutir esta liga. A companheira de quadra, Ega, também falou da superação do time. Eu acho que foi nesse sentido, um pouco de apatia, achando que ia sair as coisas natural. E não, a gente tem que batalhar e correr atrás. E acho que daí o time acordou para isso, defendeu, começou isso na defesa, defendendo bem, aí o ataque acaba, você ganha confiança, né, pro ataque, se você defende bem, recupera uma bola. Então acho que foi isso. Mas sabe a torcida? Pois é, para o técnico campeão, ela foi fundamental no jogo. Fundamental. Eu venho jogar contra o Maranhão desde 2012, esse ginásio com 6 mil pessoas, coisa mais linda. E hoje já teve um público melhor, né? A gente quer que, independente de ser um ou outro time do Maranhão, que o maranhense venha apoiar, porque é trabalho feito com carinho, com coração, com dedicação. E nós vamos buscar uma vitória lá, quem sabe ter um time numa final, quem sabe os dois, né? Após o jogo em São Luís, as duas equipes voltam a se enfrentar no dia 13 em Americana, São Paulo. E, se necessário, no dia 14 de abril, no terceiro e decisivo jogo também no interior de São Paulo. Olha, foi uma grande vitória do Maranhão Basquete sobre as favoritas, o Corinthians Americana. Vou falar sobre basquete aqui com o Gregório Dantas. Tudo bem, Gregório? Tudo bem, Jurinho. Você imaginava, esperava essa vitória do Maranhão Basquete logo no primeiro jogo de uma série que pode chegar a 3? Pois é, Jurinho. Foi uma vitória impressionante do Maranhão Basquete. As meninas daqui do Maranhão, principalmente a Casa Nova, a armadora, tiveram uma atuação de destaque, né? 81-74. 81-74. O Maranhão Basquete não começou bem o jogo, foi complicado. A equipe do Corinthians conseguiu abrir uma vantagem larga, que chegou a 20 pontos. Mas no segundo tempo, a partir do terceiro quarto, o Maranhão Basquete recuperou as rédeas do jogo e conseguiu ditar o ritmo e conquistando assim a primeira vitória nesse playoff de 3 jogos, né? Agora é impressionante como essa cubana Casa Nova joga, né? Impressionante. É, ela é, sem dúvida nenhuma, o diferencial, né? Ela desequilibrou, ela fez 30 pontos, uma marca expressiva, né? Conseguiu 5 assistências e também 3 roubadas de bola. Somado às outras jogadoras do Maranhão Basquete, mas contando o diferencial dela, como qualidade técnica dela de armação de jogo e de pontuação, acredito eu que agora o Maranhão Basquete tem chance real de conseguir chegar à final da Liga de Basquete Feminino. Agora vai para 2 jogos fora de casa, né? 2 jogos. Diante do Corinthians Americana em São Paulo. Em São Paulo, lá no estado cívico, né? Que eles chamam na quadra cívica lá de São Paulo, né? O Corinthians, como você bem frisou, ele era o atual bicampeão da Liga de Basquete Feminino e foi disparado a melhor equipe da primeira fase da competição, mas com essa vitória do Maranhão Basquete, o Maranhão Basquete que bota a pressão para o lado do Corinthians agora, eles que vão ter a responsabilidade de ganhar o jogo agora, o próximo jogo, e conseguir levar para o terceiro jogo, né? Se o Maranhão vencer, mata a classificação. Mata a classificação e chega à grande final da LBF. No outro jogo da rodada, o Sampaio Corrêa perdeu para o América de Recife. O jogo foi fora de casa. O Sampaio terá agora 2 jogos em São Luís, né? O placar foi 45-43 para o América. A diferença pequena. Foi uma diferença pequena e o jogo até que eu considero assim um jogo decepcionante, porque as duas equipes falharam muito no começo da partida, errando muito os arremessos simples, e o que se refletiu na pontuação final, né? 45-43, que é uma média muito baixa para umas competições de nível profissional. Principalmente nessa fase de playoff, né? Exatamente. Que justamente se tem a nata do basquete. A nata do basquete, as melhores jogadoras estão do basquete feminino do Brasil, até vamos considerar assim, da América Latina, estão jogando essa competição da LBF e é decepcionante a pontuação, mas o Sampaio Corrêa agora vai precisar ganhar da equipe do América de Recife aqui no Castelinho, para assim poder levar para o terceiro jogo, porque se perder também aqui o próximo jogo, agora quarta-feira, já era.
não tem mais chance. Então vai aparecer na tela do Esporte Debate, é claro, e a gente fala sobre essa ordem desses jogos. A partir de agora, inverte a situação. O Maranhão Basquete vai para São Paulo enfrentar o Corinthians Americana, numa série que pode chegar a 3 jogos. 3 jogos. E o Sampaio Corrêa joga em São Luís, numa série também de mais 2 jogos contra a representação do América. América de Recife. São os próximos jogos já nesta semana. Nesta semana, quarta e quinta-feira. E dá para pensar o quê? Dá para pensar assim, que a equipe do Maranhão Basquete, como eu falei no começo do comentário, ela tem a possibilidade real de acabar com a disputa, né, chegando à final. E o Sampaio Corrêa tem que se superar para derrotar o América de Recife agora quarta-feira aqui no Castelinho, para poder assim conseguir ter o segundo jogo, né? Ter o terceiro jogo, aliás, e disputar o terceiro jogo aqui no Castelinho novamente contra o América de Recife e chegar à final. Essa derrota do Sampaio, você acha que assusta? Não, eu acho que a derrota do Sampaio não assusta, até porque o América de Recife é uma equipe boa, que ficou na terceira colocação, né? E com os mesmos pontos do Sampaio. Então o Sampaio ficou na frente em critério de desempate. Então eu acredito que o Sampaio tem chances reais, mas a América de Recife pode complicar sim. Depois do intervalo, uma matéria especial produzida pela equipe do Esporte em Debate da TV Assembleia. Você vai conhecer praças esportivas no interior do estado e o destaque para a cidade de Caxias. Os detalhes, segura aí que daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o Esporte Debate. Gente, nós vamos mostrar agora uma matéria produzida pela equipe da TV Assembleia, que foi até o interior do estado, mais precisamente a cidade de Caxias, a princesa do sertão, para mostrar a situação, a estrutura das praças esportivas, como é que funciona o desporto na cidade de Caxias. A repórter Maria Assunção Moraes foi quem conferiu de perto e todos nós vamos olhar agora na tela do Esporte Debate. Desde o nascer do sol até ele se pôr atrás dos morros verdejantes, Caxias manifesta espontaneamente o gosto pelas práticas esportivas. Nem o clima quente e seco impede que as pessoas saiam para movimentar o corpo. Aqui a gente tem bastante horário para a gente treinar. A estrutura física do ginásio é muito boa. Os professores que ensinam a gente também, eles são muito bons. E essa estrutura toda só vem mais para somar, para trazer mais benefícios para os praticantes de esporte. E no caso do nosso esporte, que é voleibol na cidade de Caxias. As modalidades são diversas. Tem atividade para todos os gostos. O entusiasmo pelo esporte enche os 10 ginásios públicos, 10 estádios municipais, 8 quadras poliesportivas e as 3 academias ao ar livre todos os dias. Aqui no ginásio, onde eles estão treinando agora, nos chamou a atenção o painel eletrônico. E nós recebemos a informação que todos os ginásios públicos de Caxias também possuem painel eletrônico. Nós estamos aqui com o Hinaldo Colasso, ele é instrutor de voleibol e também uma espécie de olheiro que procura os talentos pelos bairros de Caxias, pelas comunidades e os atrai para cá e os transforma em atletas promissores. É isso, Hinaldo? Eu saio procurando em todos os bairros de Caxias, jovem carente, e trago para o ginásio aqui do centro, onde nós temos todo o apoio da prefeitura, do nosso prefeito, que através com material, rede, nosso uniforme, a gente bota essas crianças para jogar, leva para São Luís, toda a capital do Brasil. E qual é o resultado obtido com esse trabalho? É um resultado muito positivo, porque nós aqui nesse grupo tem vários universitários, já tem médico, faz direito. Isso é o objetivo do nosso esporte, fazer atletas e campeão na vida. Mais do que um espaço de convivência, as praças de Caxias são um convite à prática da atividade física. Seja nas primeiras horas da manhã, no final da tarde ou à noite, as pessoas se reúnem nas academias ao ar livre, espalhadas pela cidade. Fez melhor. Tem aqui o ar livre, com ar fresco, ar puro. E é sempre bom se exercitar, com condicionamento físico, ficar bem. E para a saúde, principalmente. A Avenida Volta Redonda, interditada de segunda a sexta no final da tarde para dar lugar à prática da caminhada, corrida, skate, patinação. O certo é que por aqui ninguém fica parado. Crianças, jovens ou idosos se encontram num estilo de vida inspirador.
Em Caxias tem gente levando o esporte muito a sério. Essa turma dedica a semana e o fim de semana para treinar. Através do karatê, também assim do Muay Thai, eu comecei primeiro pelo karatê. Eu consegui assim dar autocontrole, autoconfiança, disciplina, determinação e além do lazer, a parte de lazer, psicologicamente, fisicamente, pode servir também como uma válvula de escape, entendeu? Muitas vezes no corre-corre, dia a dia, a válvula de escape é karatê, Muay Thai, serve para isso também. É uma coisa muito boa para eles e para os pais também, sabendo que eles estão trabalhando num esporte bom para a saúde deles e que não fique o dia a dia na rua. Isso sem custo nenhum para as famílias? Sem custo nenhum para as famílias, não vai ter custo nenhum para as famílias, quer dizer, o Estado dá o apoio para que esse menino venha para praticar esse esporte sem nenhum custo. E vem aí o Centro de Iniciação ao Esporte, um ginásio público estadual que vai reunir de forma profissional modalidades olímpicas, visando a preparação de atletas de alto nível. Foi um processo que se iniciou na gestão do nosso atual presidente da Assembleia, Humberto Coutinho. Sempre nosso grupo político se preocupa com a juventude, se preocupa com o esporte. Nós entendemos que o esporte é uma forma de prevenir e de resgatar jovens que porventura se envolvam com droga ou com álcool. Então, desde 2005, nós começamos, nosso grupo passou a gerir a cidade, foi uma revolução no esporte. Foram dezenas de estádios de futebol, ginásios. Eu mesmo, em 3 anos, nós inauguramos diversos ginásios, diversos estádios. Na zona rural, por exemplo, inaugurei o estádio lá do Brejinho, o estádio da Rodagem, o ginásio do Engenho d'Água. Então é uma estrutura de esporte que não só na cidade, na zona urbana, como também na zona rural. Então hoje o que a gente vê, testemunha, aos finais de semana, dia de semana, todo mundo jogando futebol, jogando vôlei, jogando basquete. Então nós conseguimos em 12 anos realmente transformar Caxias no maior parque esportivo. Proporcionalmente falando, eu não conheço no Maranhão uma cidade que tenha tantas praças esportivas, academias populares também. Só na nossa gestão foram cerca de 4. Então a gente mostrou que a gente se preocupa com o esporte, com a qualidade de vida, com a saúde. E hoje a gente pode andar por Caxias e ver a população se divertindo, praticando esporte. Além de ser conhecida como a cidade das letras, não é à toa que Caxias está ganhando a fama de cidade olímpica do Maranhão. Uma cidade que reúne várias modalidades esportivas em sua rotina e um amor especial pelo esporte no coração dos caxienses. E essa matéria é interessante porque há uma carência muito grande de praças esportivas, por exemplo, na capital. Exatamente. Em São Luís do Maranhão. E hoje a gente sabe, todos os institutos, as estatísticas mostram que as escolas, os municípios precisam de equipamento esportivo para que o cidadão que se projeta em uma nova sociedade e que tem o futuro pela frente, possa, através do esporte, também passar pelo processo de socialização, né? Pois é, Jurinho. A gente pode ver na matéria e constatar que a cidade de Caxias ela é como de vanguarda, né? Nesse aspecto de proporcionar à população local uns instrumentos de prática esportiva. Porque lá a gente pode ver que tem praças, existem ginásios e existe também campos. Com boas estruturas, a matéria mostrou. Exato, com boas estruturas. E uma deficiência que a gente consegue notar aqui na cidade de São Luís, assim, na região metropolitana de modo geral, né? Então, tem ginásio aqui em São Luís que chove mais dentro dele do que fora. Exato. E lá a gente pode constatar que as estruturas estão bem conservadas e boas, né? Então é importante essa prática esse fomento ao esporte nas praças esportivas, tanto no interior do estado, como deveria ser aqui também na região metropolitana de São Luís, né? Vale a pena. Parabéns, viu? A administração Parabéns. E
o pensamento de, através da prática do esporte, né? O esporte é, sem dúvida nenhuma, e principalmente nos países subdesenvolvidos, o maior instrumento de inclusão social. De inclusão social. Aí o exemplo dos Estados Unidos, né? Universidade, Exato. escola e esporte, né? É porque os Estados Unidos ele faz bem essa ligação entre o colégio, né, que eles chamam do college, e da universidade, e para depois assim chegar nas práticas esportivas profissionais, né? Faz essa ligação. E aqui no Brasil a gente sente muito essa falta com assim ações individuais de uns jogos escolares municipais e dos jogos escolares maranhenses e jogos escolares brasileiros, mas não tem uma coisa global. Não é uma coisa global, que isso dificulta muito e até exclui da sociedade camadas da população. Então é esse que é o problema. Voleibol. A Federação Maranhense de Voleibol realizou no final de semana o Campeonato Maranhense de Voleibol categoria Master, masculino e feminino. A competição contou com a participação de equipes da capital e do interior do estado. Na categoria feminino, a Associação Atlética Banco do Brasil se deu bem, hein? Acabou terminando na primeira colocação. Em segundo lugar ficou Balsas Vôlei e em terceiro a equipe do Bacabal Vôlei. No masculino, o título também ficou com a equipe da Associação Atlética Banco do Brasil, a ABB. E a segunda posição ficou com a equipe do Bacabal Vôlei. Depois do intervalo, vamos destacar o Esporte em Debate. Você vai conhecer de perto a real situação do sistema de drenagem do Estádio Castelão. E quando é que a bola volta a rolar no Templo Sagrado do Futebol Maranhense para o Campeonato Estadual e a Copa do Brasil. Segura aí que a gente volta já. Iniciamos o terceiro bloco falando de futebol. O Sampaio Corrêa estreou na Copa do Brasil 2016 e a estreia foi realizada em Lages, Santa Catarina. O tricolor enfrentou o Internacional de Lages e a Bolívia se deu bem, hein? O tricolor venceu pelo placar de 2-1. Os 3 gols da partida aconteceram no segundo tempo. Aos 8 minutos do segundo tempo, uma jogada muito bem construída, o Marcos Damasceno enfiou no comando de ação para o Guilherme Santos. Na cara do gol, invadiu a grande área e chutou forte de perna esquerda para fazer o primeiro gol da equipe do Sampaio Corrêa. 1-0 Bolívia. O segundo gol foi uma pintura. Linda jogada do meio-campista Daniel Barros. Ele recebeu próximo à linha de fundo pelo lado esquerdo, foi para a entrada da grande área, escolheu o canto e soltou uma bomba no ângulo para fazer 2-0 para o Sampaio. Este resultado, aos 27 minutos do segundo tempo, daria o Sampaio Corrêa a classificação direta, automática, para a segunda fase da Copa do Brasil. Só que aos 41 minutos, a defesa do Sampaio Corrêa deu pane, meu caro Gregório Dantas, e acabou tomando o gol do Romarinho. Resultado este que deu ao Inter de Lages a possibilidade de conhecer São Luís do Maranhão. Tomou o gol aos 41 do segundo tempo e conseguiu levar o jogo, trazer o jogo para cá, né, para São Luís. Aqui no Castelão, o Sampaio vai ter a vantagem do perder por até um gol de diferença se o jogo for 1-0, porque fez 2 lá, né, no critério de gol fora, e também de qualquer empate. A situação do Sampaio não ficou tão ruim, ficou boa. Não, ruim não. A situação eu diria até excelente. Que é cômoda. É uma situação excelente. Poderia ter até eliminado o segundo jogo, né? Se não fosse esse gol. Evitaria o desgaste, né? Evitaria o desgaste, até com esse problema do calendário do futebol maranhense aqui, que a gente vai falar daqui a pouco, do problema do Castelão. Facilitaria a federação remarcar os jogos que ficaram que era para se fazer e que ficaram a posteriori, né? Então, mas no jogo de Lages, o Sampaio Corrêa, no começo do jogo, no primeiro tempo, não conseguiu apresentar um bom futebol no primeiro tempo. A equipe de Lages, do interior de Santa Catarina, criou boas oportunidades, o goleiro do Sampaio fez algumas defesas boas, né? Eu estive lá na cidade de Lages, em Santa Catarina. É uma cidade, por sinal, muito bonita, muito organizada, um campo acanhado, mas limpo, sinalizado, organizado, gramado razoável apenas. O Sampaio teve contra si no primeiro tempo 3 oportunidades, inclusive um gol anulado, e bem anulado pela arbitragem, porque existiu o impedimento do atacante da equipe do Inter. Mas o Sampaio teve 2 oportunidades também, uma com o Fernando e a outra com o próprio Guilherme Santos, que cara a cara entrou, né, e pela esquerda e na hora de chutar acabou colocando para a linha de fundo. No segundo tempo, o Sampaio, com a entrada do Pedrinho no meio campo, ele deu uma organização muito maior.
O Marcos Damasceno teve uma participação bem maior enquanto esteve no segundo tempo na partida. E o Sampaio, no meu modo de ver, na minha concepção, mostra uma evolução nesse começo de trabalho, 24 dias que o Petkovic está no comando técnico da equipe tricolor. Concordo com você, o Sampaio mostrou nitidamente uma evolução técnica e tática em campo, né? O Pedrinho entrou muito bem no jogo, reeditou as rédeas do meio-campo, controlando todo o sistema meio-campista do Sampaio e assim do jogo inteiro, né? Fazendo a bola fluir. Isso, fazendo a bola fluir, e o Sampaio no segundo tempo realmente jogou para eliminar. Jogou para eliminar o jogo de volta, fez os 2 gols necessários, mas infelizmente pra gente, mas se bem que tem algumas pessoas que acharam que é bom jogar o segundo jogo aqui porque o Sampaio vai gerar renda, né? Tem essa tese agora de alguns especialistas. Vai ser essa renda. Que eu não concordo com essa tese, que era melhor eliminar logo para aliviar a agenda do time, a tabela de jogos, né? E vamos ter o jogo aqui. Vamos ter o jogo aqui. Acredito que o Sampaio é extremamente favorito. Tem gente que acha que dinheiro é tudo. Isso. Que dinheiro não é tudo. Exatamente. Porque o Sampaio pode ter um jogador contundido. Precisa descansar. Que não aconteça. O Sampaio pode se desgastar fisicamente. Exatamente. Né? O Sampaio precisa ter um foco também no campeonato estadual, porque senão fica de fora da Copa do Brasil, fica de fora da Copa do Nordeste. Exato. Então, tem essa visão, mas eu não concordo com ela, você também não concorda. Respeita, né? A gente respeita, mas o importante é que o Sampaio vai jogar aqui na próxima quarta-feira, não nessa, na outra, contra a equipe do Inter de Lages, e tem possibilidade real de avançar para a segunda fase, que é o mais importante. Gregório, você quer saber a situação do Castelão? Quero saber. O torcedor também que nos acompanha através do Esporte Debate também. Eu estive no Estádio Castelão em companhia do secretário de Desportos e Lazer, Márcio Jardim, e está na moda essa história de vistoria, né? Eu fui fazer a vistoria pelo Esporte Debate, essa que é a realidade. Saber como está sendo feito o trabalho, quais são os prazos, o que aconteceu, o que precisa acontecer para que o Estádio Castelão volte a sediar os grandes jogos do futebol do estado do Maranhão. Veja a reportagem. As arquibancadas do Estádio Castelão são vazias. O palco não está iluminado. O futebol não vive sem a bola, mas também não vive sem o campo, sem o gramado. O Estádio Castelão está momentaneamente sem sediar os jogos do Campeonato Maranhense de Futebol. E olha que vem por aí também a Copa do Brasil, o jogo de volta entre Sampaio Corrêa e Internacional de Lages. Para falar sobre o Castelão, estou ao lado do secretário de Desportos e Lazer do Estado do Maranhão, da CEDEL, Márcio Jardim. Secretário, quando é que a bola volta a rolar aqui no Estádio Castelão? Olha, previsão e pelo calendário que foi estabelecido ontem, a partir das remarcações das rodadas, esse fim de semana, no dia 17, nós já 17 e 18 já teremos jogos aqui no Castelão. Pouco mais de uma semana que o Castelão não cedia jogos. E até aqui o que já foi feito? Olha, estou vendo todo um trabalho de recuperação do sistema de drenagem, praticamente na metade do campo, né? É um trabalho lento, porque é um trabalho manual, dificultado pelo fato de que a gente não tem a planta do sistema de drenagem, que naturalmente é subterrâneo. Então, um trabalho de primeiro inicial, de praticamente um dia de prospecção, de tentar achar os pontos, né, os canais onde estão os tubos. Mas isso já feito, o trabalho ganha um pouco mais de celeridade. E eu diria que 50% do trabalho já está feito. Falta uma outra parte e nós, rapidamente, feito isso, rapidamente nós vamos restabelecer o gramado para a condição de jogo. Já que o Esporte Debate está aqui no gramado do Estádio Castelão, vamos dar uma mostrada ao nosso telespectador, o que vem sendo feito de trabalho, né? E aqui a parte mais crítica, né? Essa parte aqui é a parte onde estava empoçando água e gerando lama. Aqui tinha mais concentração, então aqui foi feito um canal central e várias outras artérias, né? Exatamente para puxar o dreno de todos os pontos. Esse aqui é o canal Quando o senhor fala, secretário, em artéria, o senhor está falando dessas valas aqui? Essas valas aqui. Então são feitas várias delas exatamente para puxar para o canal central, porque isso aqui é o que se chama de espinha de peixe. O sistema é como se fosse uma espinha de peixe. O sistema de drenagem, né? O sistema de drenagem, é como se fosse uma espinha de peixe. Então você tem aquela parte central e as outras que são as laterais, né? E é isso que está sendo feito aqui nesse primeiro ponto, e depois será feito num outro lado que também está concentrando muita água, tem muita concentração de água e não está sendo absorvido o que está sendo acumulado. E, portanto, feito isso aqui, onde era o ponto mais crítico, nós vamos
passar para aquele outro lado lá. E a areia que foi utilizada foi apontada por engenheiros agrônomos, especialistas em gramado, como uma areia inadequada. Atribui-se a isso ao fato de naquele ano, quando estava sendo feita essa reforma aqui no Castelão, foi a única areia possível de se utilizar, entre tantos outros problemas que foram se acumulando ao longo dos anos. Esse ano, a enorme carga de jogos, nós tivemos uma carga de jogos muito pesada e também soma-se a isso as chuvas, né, que foi um inverno, tem sido um inverno bastante rigoroso. Então tudo isso contribuiu para que a gente tivesse essa espécie de colapso, digamos assim, no sistema de drenagem do estádio. Eu vou pedir ao nosso repórter cinematográfico para a gente mostrar bem aqui. Vou me abaixar um pouco aqui para ver a situação do gramado. Olha, tá seco. 3 dias de chuva na capital maranhense, chuva daquela torrencial. Esse mês de abril é o mês que mais chove, segundo o núcleo de meteorologia da UEMA e também do Climatempo. E o gramado você pode dar uma notada, olha. Nesse momento aqui, a parte que empoçava, que tinha lama, tá aqui, ó, tudo sequinho. Já é uma prova que o trabalho vem dando certo, né? Não, o trabalho vem dando certo. O que é possível fazer, a intervenção que se faz nesses casos é essa aqui, né? Uma outra intervenção que seria a da eração, ela não é possível se fazer com esse volume de chuvas que a gente tem. Ela é uma intervenção adequada a se fazer também, mas no período em que não está chovendo, porque no período em que tem chuvas ela não funciona. Você faz várias perfurações, o cálculo que a gente tem é que nas dimensões desse campo aqui seriam 48 mil perfurações. Você faz uma perfuração, tem um certo diâmetro ali, uma espécie de tubo, de cano que entra e despeja a areia. Então seria uma outra intervenção, mas ela não é possível se fazer agora. Nós vamos planejar para que quando nós tivermos esgotado o calendário de jogos, nós possamos fazer essa intervenção, que é uma intervenção mais adequada. Em relação à Copa do Brasil, dia 20, jogo Sampaio e Inter de Lages aqui no Estádio Castelão. Não há nenhum problema em relação... Não há nenhum problema. Você mostrava ainda há pouco as imagens que mesmo com chuva esses dias, na parte em que já se trabalhou aqui, já funcionou perfeitamente e está completamente seca. Então o que está sendo feito é uma intervenção adequada e a gente pode garantir que até no próximo fim de semana, com certeza, já teremos condição de jogo. Secretário, deixa eu mostrar ali do lado direito, olha, grama, os tabletes de grama. A gente tem visto ali, ó, do lado esquerdo, brita, né? Tem areia. Esse é o material que vem sendo utilizado? O material que se utiliza é areia com a brita para absorver a água, e essa parte dos tapetes de grama aqui são as partes que estão sendo substituídas. Como nós temos um bom viveiro nas laterais do campo, felizmente não temos nenhum tipo de problema com substituição. Então, em alguns pontos, essa grama está sendo retirada das laterais e posta no campo de jogo. E essa do campo de jogo que saiu vai cobrir e vai para aquilo que é o viveiro de grama nas laterais. Pergunta que não quer calar. O que causou isso? Um excesso de jogos, a carga de chuvas, né, que tem sido intensa, e o que vai fazer a CEDEL a partir de agora? Para chuva você não pode fazer nada, é época dela. Agora, com relação a essa carga excessiva de jogos aqui no Castelão, a CEDEL vai intervir, vai colocar a mão e dizer, não, vamos ver o que é mais importante, porque não dá para realizar jogo sub-17, sub-18, sub-20, amistoso, treinamento, jogo da Série B, jogo da Série D que vem aí. Olha, nós vínhamos alertando e dizemos sempre isso para a imprensa esportiva, para os dirigentes, que isso aqui, em continuando como vinha, ia acontecer esse colapso, e houve um estrangulamento. Isso, a partir desse estrangulamento, chamou a atenção de todo mundo. O que a gente espera agora é que se junte muitos esforços para que a gente consiga que outras praças comportem jogos e aqui possa se desenvolver apenas jogos das competições nacionais. É esse o desejo nosso, tá? Nós alertamos sobre isso, isso aqui era muito previsível, é como se todo mundo soubesse que em algum momento isso iria ocorrer. Estava anunciado, né? Estava anunciado, eu até digo assim, felizmente foi agora, que poderia ter sido no momento mais difícil para a gente, de competição nacional, que envolve os clubes maranhenses. Eu tenho alertado, nós temos hoje o Sampaio na Série B, o Motoclube na Série D. Na hipótese de ficar o Maranhão na Série D também, e isso é uma hipótese muito plausível, seriam 3 clubes, o que daria uma média de 3 jogos semanais no Castelão. Então é um problema, porque aí você pode não ter um problema de drenagem, porque você vai ter uma carga de jogos agora no período de verão, mas vai ter problema com o gramado.
Vai ter problema com o gramado, porque com esse volume de jogos a gente não consegue, por mais que tenha qualidade, muito zelo no trabalho, e a gente tem muito rigor com isso, mas não consegue manter a qualidade do gramado. Secretário, tem outra situação também, a gente pede inclusive para o telespectador acompanhar, em relação aos bancos onde ficam os clubes, seja de São Luís, seja de outros estados. E o técnico do Sampaio Corrêa, o Sérgio Petkovic, fez um alerta à CEDEL em relação às arenas, né, no mundo inteiro. Ele conhece bastante, rodou o Brasil e o mundo como grande jogador, e ele pediu para que fosse feita essa modificação, inclusive mostrou fotos de outros estádios, outras arenas, para você, secretário? Sim, o treinador do Sampaio Corrêa pediu que, se fosse possível, tivesse um entendimento quanto a isso, que o banco de reserva dos clubes ficasse mais centralizados. Exatamente nessa linha que divide o meio de campo, fosse a divisão dos bancos de reserva. O Jurandir, nosso repórter cinematográfico, está mostrando esse banco aqui. Seria esse banco aqui. E o outro ali da direita. O banco que fica aqui à direita e à esquerda. Essa aqui à direita, aquele ali à esquerda da tribuna de honra e das cabines de rádio e TV. De nossa parte possível? Não, de nossa parte da CEDEL não tem nenhuma objeção quanto a isso. O que a gente puder fazer para facilitar o trabalho dos clubes, aquilo que for melhor para os clubes, em havendo entendimento e com a federação, de nossa parte não há nenhuma objeção, claro que não. É verdade que há 10 anos nenhuma intervenção acontece nesse sistema de drenagem do Estádio Castelão? Nenhuma intervenção nessa intensidade, né? Mas o gramado é feito manutenção, existe uma empresa contratada pelo governo do estado e que faz a manutenção do gramado. Esse tipo de intervenção ela não é fácil e não é simples. Nós fizemos um levantamento, apenas com números, né, de grandeza assim, seria algo muito mais do que 3 milhões de reais. Só de grama, só para fazer a substituição de grama, não estou falando em fazer a utilização, porque esse próprio sistema de drenagem que existe hoje no Castelão, ele já não é mais utilizado. Obsoleto. Já tem esse sistema de drenagem mais moderno. Mas só para grama. Computadorizado, né? Computadorizado. Só para grama, e nem é a grama, nem seria a grama mais cara, a grama que foi aplicada nas arenas dos Jogos da Copa do Mundo, só para grama seria algo mais do que 3 milhões de reais. Então, a partir do dia 17, a bola volta a rolar aqui no Estádio Castelão com gramado em condições? Não, totalmente em condições, e voltará a ser a nossa grande casa de espetáculo do futebol, não só do futebol maranhense, mas do futebol brasileiro. Então deu para saber agora a situação do Estádio Castelão e a promessa que no próximo final de semana ele volta a sediar jogos. A expectativa é que o gramado realmente entre nos prumos, né? Agora que a gente estava numa situação decepcionante do gramado do Castelão, estava muito ruim, estava parecendo, como eu disse em programas passados, o campo da Baixada Maranhense, né? Mas agora a gente entende que com essa reforma feita pela CEDEL, né? Acho que agora vamos poder finalmente botar o campeonato para frente e não deixar paralisado do jeito que está, né? Agora é bom deixar claro que esse é um trabalho paliativo. E o Castelão precisa de um trabalho definitivo, né? Porque esse sistema de drenagem, ele apresentou, inclusive na matéria a gente fala sobre isso, o outro lado também. Esse lado aí com problema é o lado direito das cabines de rádio. Sim. Aquele lado que fica em frente ao setor número 1 do Estádio Castelão também está na mesma circunstância. O problema, na verdade, seria, se a gente fosse resolver em definitivo, como você disse... Era parar em determinado período. Isso, parar o campeonato, parar todos os jogos no Castelão, porque se tu para os jogos no Castelão... Não dá para fazer isso. Hoje tu para o campeonato, porque a gente está com problema de... Para a Copa do Brasil. Para a Copa do Brasil está com problema de falta de praça esportiva aqui em São Luís, infelizmente, né? E aí fazer a reforma geral do gramado completa, com drenagem, com a parte de grama. Só o gramado geraria em torno de 3 milhões de reais, porque tem que mudar também a grama. Tem que mudar a grama do Estádio Castelão é do tempo que se amarrava cachorro com linguiça. Tem pessoas que dizem que o gramado do Castelão é composto por 7 tipos de grama. Não sei se isso é verdade, até o secretário podia depois ele falou falar pra gente. Esmeralda, né? A grama esmeralda que é utilizada. Mas a gente olha assim... Tem hora que ela tá rubi, esmeralda. Isso, pois tá misturado, né? A gente não sabe muito bem o que é que tem ali o que é aquela grama ali de verdade, né? O fato é que a gente sabe que do jeito que tá não dá para ficar. Agora, de acordo com a programação, veja agora na tela do Esporte Debate os jogos que estão programados para o Campeonato Maranhense no próximo final de semana. Até aqui, o que diz a federação? Que sábado seria realizado Motoclube e Cordino. No domingo, o Sampaio enfrentando o Maranhão Atlético Clube. Aí não se sabe se será 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, ou 19 horas e 30 minutos, 7h30 da noite. Isso vai depender ainda da federação. E o jogo São José e Imperatriz
depende da história de laudo. Se não tiver o laudo do campo do Moropóia em São José de Ribamar, a partida que seria realizada lá em Ribamar no domingo, deverá ser realizada em São Luís, em uma preliminar de Sampaio e Maranhão. Na verdade, a equipe seria realizada, o jogo seria realizado ontem, né? Lá não foi realizado por falta do laudo e foi remarcado para quarta, e agora pode virar preliminar do jogo do Sampaio e Maranhão. A gente está numa situação meio complicada aqui no estado, né, de modo geral. Sabe qual é a preocupação que eu tenho? É que o campeonato vinha tendo um bom índice técnico. Exatamente. Bons jogos. Olha, tem muito jogo do campeonato até aqui, o que foi realizado, melhores do que jogos, por exemplo, do Campeonato do Rio de Janeiro. Tem Com cada certeza. pelada no Rio de Janeiro incrível, entendeu? E aqui, de repente, esses jogadores perdem ritmo de jogo, a sequência de jogo, tudo atrapalha. E o cara perde uma referência também, o jogador perde uma referência assim, final de semana eu vou jogar tal jogo. Aí agora ele não sabe mais se vai ser aquele jogo. E depois ele também não sabe mais se vai ser no final de semana, se vai ser na quarta, e fica até para o torcedor também é difícil, porque a gente perde a referência de vou me preparar para ir no jogo quarta-feira, aí depois a federação vai, desmarca, aí adia para domingo, e o cara não sabe mais também arrumar a agenda da vida dele, né? Tem que olhar para cima agora, para ver se tem chuva ou não tem. Isso, se chover não vai ter jogo, o Niozinho Santos está fechado, que é outro problema. O Niozinho Santos, nesta segunda-feira, né? Houve a notícia de começo dos trabalhos. Isso. Agora vai demorar um certo tempo. O que fizeram até agora? Cortaram, não foi grama não, o mato, estava dessa altura. Exatamente. As pessoas relatam que o gramado tinha mais de 1 metro de altura, verdade, né? Pois é, então... Aquilo não é gramado, aquilo ali é a floresta. Era uma floresta, eu acredito que com a volta do Niozinho Santos, a gente pode diminuir a intensidade de jogos, a quantidade de jogos no Castelão. Dá para recuperar o estádio Castelão, o gramado do Castelão. Castelão, o que eu penso é que é feito para os grandes jogos. Isso. Estádio Niozinho Santos para os jogos de menor porte. Que tem vários jogos desse tipo aqui, que a gente poderia estar usando lá. Só que infelizmente não está por causa dos problemas que a gente já disse, que é da paralisação do estádio, que não tem condição nenhuma de jogo. Gregório, os nossos canais de interatividade para o telespectador da TV Assembleia no canal 51.2, participar com sugestões, com críticas, falando do seu bairro, falando da sua cidade, né? Pois é. Telespectador da TV Assembleia, você pode falar com nossa equipe de reportagem, nossa produção, através do telefone 3269-3828, e também pode acessar nossas redes sociais, Facebook, Twitter, e o site aqui da Assembleia Legislativa, que é o al.ma.leg.br. É com você, Jurinha. Obrigado, Gregório. Até a próxima. Até a próxima. E não esqueça, hein? Às terças-feiras, a reprise do programa às 7 horas da manhã e às 14 horas e 30 minutos. Para você não perder um lance do Esporte em Debate aqui na tela da TV Assembleia no canal 51.2. Um grande abraço e até a próxima, gente. Até a próxima, gente.